Agora nós chegamos num trecho em que o Freud fala sobre resistência. Sempre que a gente chega nesse tema de resistências, eu gosto de retomar, né, como que esse conceito surgiu. Ele surgiu aparentemente como um obstáculo, né, talvez mais do que um empecilho, um obstáculo, mas como um impedimento. Por quê? Freud desejava abandonar a hipnose. Freud desejava que os pacientes pudessem ter uma postura mais ativa do tratamento, consciente do processo que está acontecendo, mas, enquanto hipnotizadas, as pessoas falavam como foi que aqueles sintomas tiveram origem, contavam como que aqueles sofrimentos começaram, sem estar hipnotizadas, as respostas eram: não lembro, nossa, não sei, não consigo pensar em nada, não faço a menor ideia. Então, como que o Freud ia conseguir seguir essa proposta, né, de tratar daqueles sintomas com pacientes conscientes e não hipnotizados, se as pessoas simplesmente falavam, não sei, não lembro, né? E aí a gente vê a genialidade do Freud, né? Ao invés de desistir e voltar para a hipnose, ele pensou: pera, como é que uma pessoa, quando estava hipnotizada, me contou tanta coisa e agora ela me fala, não sei? E aí ele começou a perceber que, ao invés de atrapalhar, as resistências podiam ser como se fossem pistas de uma caça ao tesouro. Quando eu encontro uma resistência, significa que eu estou no caminho. Quando a pessoa está me contando de um conteúdo e ela gagueja, fica corada, fala que não é nada, que não lembra, ou está começando a contar de um conteúdo e muda de assunto do nada, se eu pergunto, ela fala que não sabe, isso, ao invés de me deixar assim, ai, não aguento, vou desistir, isso me dá uma pista de que eu estou me aproximando de um conteúdo importante. E aí essa genialidade freudiana, ela vai nos levando justamente a compreender o quanto a vida psíquica humana é engenhosa, né? Porque às vezes, se a gente é inexperiente, né, ou não conhece a teoria, vai pensar assim, gente, mas a pessoa marca uma sessão, vai até o lugar, paga pela sessão e não vai dizer o que está acontecendo? Não é ela que está pedindo ajuda? Não é ela que quer falar do que está acontecendo? E a gente vai perceber assim que a resistência, ela não é um processo consciente, né? A pessoa está lá porque algo faz sofrer e faz sofrer muito. Só que justamente porque algo faz sofrer e faz sofrer muito, que é tão difícil entrar em contato diretamente com aquele conteúdo, que é tão difícil que a sensibilidade esteja preparada para que ele seja falado, colocado em palavras. E então, a gente precisa, nisso, mais uma vez, se revela a importância da associação livre. A gente precisa que o paciente fale o que vier ao pensamento, não iniba o conteúdo que ele vai trazer, não censure, não ache que nada é uma bobagem ou de que nada é um absurdo. Por quê? Sentindo como esses conteúdos que vão sendo trazidos sem uma organização, uma coerência, como é comum nas outras conversas. Nesses vários conteúdos da pessoa, ela diz que quando ela acordou, ela fez isso, que quando ela escolheu a roupa tal, isso tinha a ver com o dia que ela estava com a família dela na cidade tal, e que a cidade tal faz pensar um livro que ela leu quando ela era adolescente. Na adolescente ela estudou com uma amiga que inclusive agora a pessoa que ela viu no filme lembra da amiga, e esse filme, ou seja, ela vai associando livremente, vai falando o que vem na cabeça, e então chega aquele conteúdo que ela fala, ué, do que eu tô falando mesmo? Por que eu tô falando isso? E em vez da gente falar, ai, não acredito que ela estava falando e parou, a gente pensa, não é um impedimento, é uma dica, né? É uma pista de por onde investigar. Por isso também que a análise é um processo demorado. E por isso também que é um processo trabalhoso, né? As respostas não virão rápido. Inclusive, as pistas que vêm dessa demora que vão nos levando a que questões nós devemos investigar.